Sabe aqueles momentos em que a gente mergulha tão fundo em alguma coisa que o tempo parece que para e o mundo ao redor simplesmente some? Pois é, esse estado de imersão total tem um nome: hiperfoco. Hoje vamos desvendar o que acontece quando a mente gruda em algo com uma intensidade que chega a surpreender. A ideia principal é exatamente essa. A mente parece que gruda. Pode ser num projeto do trabalho, num livro ou até mesmo num pensamento que fica se repetindo. A imersão é tão, mas tão completa que a fronteira entre a pessoa e aquilo que ela está fazendo começa a se apagar. É quase como uma fusão. Essa frase, nossa, ela captura perfeitamente essa sensação. Imagina só, estar no meio de uma conversa importante e, de repente, a mente viaja. Vira uma tela de cinema passando os próprios filmes lá dentro. Quando a consciência volta, a conversa já andou, o bonde já passou. E a sensação é essa mesma, de ter ficado para trás, totalmente perdido. Bom, agora a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. É muito importante entender que hiperfoco não é a mesma coisa que um superfoco, sabe? Na verdade, são duas experiências de atenção completamente diferentes. Pensa assim, o foco saudável é como uma lanterna. A pessoa controla para onde aponta a luz, consegue mudar o foco e ainda assim tem uma noção do que está em volta, na penumbra. Já o hiperfoco é mais como estar dentro de um túnel escuro, com uma única luz lá no fim. A visão é super nítida naquele ponto, mas se está cego para todo o resto. O grande desafio nesse caso não é manter o foco, é conseguir sair dele. E aqui vem a parte mais curiosa, que parece um paradoxo. A mesma mente que se distrai com uma mosca voando, em outro momento pode mergulhar numa tarefa com uma intensidade absurda. Distração e essa fixação são, na verdade, dois lados da mesma moeda. Os dois nascem de uma dificuldade de regular a atenção. O problema não é a falta de atenção, mas sim a dificuldade de gerenciar para onde ela vai. Ok, mas por que acontece essa gangorra entre se dispersar totalmente e se fixar totalmente? A resposta está na forma como um cérebro mais inquieto funciona. Imagina que nosso cérebro tem uma espécie de filtro, que seleciona o que entra e o que fica de fora. Numa mente inquieta, esse filtro é, digamos, mais poroso. O resultado é uma avalanche de estímulos o tempo todo. Pensamentos, barulhos, sensações, tudo bombardeando a consciência e criando um tipo de ruído mental, uma estática que não para. Para lidar com esse caos, a mente cria estratégias de sobrevivência. Uma delas é ficar pulando de um estímulo para o outro, que é o que a gente chama de distração. A outra é o oposto, se agarrar com toda a força a uma única coisa, como se fosse uma âncora no meio da tempestade. O hiperfoco, nesse sentido, é um jeito de abafar todo aquele ruído de fundo, se concentrando em um único som. E essa dinâmica toda não é só teoria. Não, ela aparece de formas muito concretas no nosso dia a dia, em situações que provavelmente muita gente vai reconhecer. Quem nunca viu alguém tão mergulhado num trabalho ou num projeto pessoal que esquece das coisas mais básicas? A fome, a sede, o sono, tudo isso fica em segundo plano. Não é por mal, é que o cérebro por um tempo simplesmente desliga esses alarmes internos. No lazer, isso é um clássico. A pessoa começa a ler um livro ou a jogar um videogame e quando se dá conta, horas se passaram num piscar de olhos. A sensação foi de meia hora, mas na verdade foram 4, 5 horas que simplesmente desapareceram do relógio. Mas o hiperfoco não é só em atividades externas. Às vezes a mente gruda numa coisa interna. Sabe aquela música chiclete que não sai da cabeça? Ou uma preocupação que fica rodando em loop? Esse estímulo interno pode sequestrar a atenção de um jeito que fica quase impossível se concentrar em qualquer outra coisa. E claro, tem o famoso bloqueio sensorial. A pessoa está tão focada que alguém pode chamar o nome dela bem do lado e ela não escuta. Não é que está ignorando, é que literalmente o som não foi processado pelo cérebro. Apesar de às vezes parecer um superpoder, essa intensidade toda tem um preço. E é um preço que se reflete na nossa percepção do tempo, nas emoções e, principalmente, nos nossos relacionamentos. Uma das marcas registradas do hiperfoco é essa bagunça com o tempo. O relógio interno parece que funciona num ritmo próprio, totalmente desconectado da realidade. E isso, como dá para imaginar, transforma qualquer planejamento de rotina num verdadeiro desafio. Nos relacionamentos, o impacto é muito claro. Pensa na cena. Alguém está totalmente imerso numa tarefa. A outra pessoa chega perto, tenta conversar, faz um carinho e nada. Nenhuma resposta. Para quem está em hiperfoco, só aquela tarefa existe. Mas para outra pessoa a sensação é de ser invisível, de não ter importância. Quando esse padrão se repete muito, ele vai corroendo a conexão e gerando um desgaste enorme. E no ambiente de trabalho é um grande erro confundir hiperfoco com produtividade.
O esforço para manter essa concentração extrema é tão grande que, depois que a tarefa acaba, o que vem é a exaustão total. Vira um ciclo de picos de altíssima performance, seguidos por quedas brutais de energia. É impossível manter um ritmo consistente assim no longo prazo. Diante disso tudo, a questão não é como eliminar o hiperfoco, mas sim como aprender a navegar por essas águas. A chave não é a resistência, mas a adaptação. O ponto de partida é o autoconhecimento. É aprender a reconhecer os gatilhos, entender quando o hiperfoco costuma aparecer e colocar na balança os custos e benefícios. Com essa clareza, dá para começar a criar estratégias para direcionar essa energia de forma mais consciente e, principalmente, para aprender a fazer pausas, a sair do túnel de vez em quando. No final das contas, o que se busca é flexibilidade mental. O objetivo não é tentar silenciar uma mente inquieta, mas sim desenvolver a habilidade de escolher, ora mergulhar fundo nos detalhes, ora subir à superfície para ter uma visão mais ampla do todo. É sobre aprender a navegar as próprias correntes mentais em vez de ser simplesmente arrastado por elas.